Hello, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o Cine Girls Podcast. Hoje falando de um assunto que muita gente gosta e eu tenho certeza que muita gente acompanha, e é filmes históricos. E se você gostar desse episódio, já curte, ativa o sininho e segue a gente para acompanhar o nosso trabalho aqui do Cine Girls. Hoje eu tenho uma convidada que é a amiga que já veio aqui, que vocês já conhecem, que é a Karina Vieira. Obrigada pela tua presença, Karina. Obrigada pelo convite. E foi de supetão hoje, né? Mais ou menos, mas estamos aqui. Decidimos de última hora que iríamos mudar o tema do episódio. E ela trouxe, gente, o digníssimo dela, Rafael Lourenço. Seja muito bem-vindo ao Cine Girls. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela paciência que não tem comigo. Vou me perder às vezes um pouquinho, mas vamos Que lá. isso, aqui a gente não se perde, a gente se encontra, fala assim. Rafael, ele é administrador e engenheiro também, trabalha há muitos anos, acredito, com essas duas disciplinas, mas é um cinéfilo de carteirinha, segundo que a Karina me contou. E a Karina, que vocês já conhecem, também é advogada, trabalha com causa... Eu não sou não advogada. Não, é verdade, gente. Gente, vou fazer meu passo então. Volta. Eu sou doutoranda, pesquisadora do Núcleo de Estudos Jurídicos e Sociais da Criança e Adolescente da UFSC. Sou doutoranda com orientação da professora Josiane Rose Petri Veronese, inclusive é a primeira doutora na área do direito da criança e adolescente. Quem sabe no futuro a gente faz um podcast. Mas você não é advogada, mas é escritora. Faz já o teu jabá do teu livro novo, então. Na verdade, Já tem que um já falar de terceiro que filmes vai sair daqui a históricos. 45 dias. Opa. Mas esse eu não vou dar spoiler. Mas o segundo livro é o Confluências, ele traz um apanhado sobre direito e arte. Então, a gente tem artigos de mestrandos e doutorandos, onde a gente fala dessa junção do direito e da arte, inclusive trazendo a inteligência artificial para o meio. Perfeito. Quer fazer algum jabá também, Rafael, sobre a sua profissão? Ou a gente vai falar só dos filmes aqui hoje? Não, vamos falar sobre filmes hoje. Eu gosto muito dessa questão de conversar sobre filmes, principalmente a área histórica, é uma coisa que eu gosto bastante. Eu tento levar a história para minha filha, que ela não gosta. Eu falei assim, filha, a única coisa da vida que a gente estuda na escola, que leva para sempre, é história. É Que a gente aprende com os erros do passado para evitar de repetir ele no futuro. Então eu gosto muito dessa questão aí. Não vender meu jabá, deixar para a Karina, que eu gosto bastante que ela se venda, foi um dos orgulhos que eu tenho, essa doutoranda. Se Deus quiser, o próximo livro vai ficar fantástico. Ai, que ótimo. Eu já li o primeiro, né? O que você já me presenteou, e o segundo eu não li ainda, mas tá lá em casa, gente. Peguei há 2 semanas atrás, tô louca pra ver. Sei que tem muita história ali também, né? Porque você trouxe os ensaios ali das pinturas, enfim. Eu já dei uma folhada nele, mas eu vou ler você depois. Já abriu. Eu já abri. Eu falei, nem abri direito, mas eu já abri. Então, depois, gente, vou deixar o arroba da Karina aqui e do Rafael também aqui embaixo para vocês entrarem no Instagram, conhecerem os livros que ela já escreveu e entrar um pouquinho mais nesse assunto. E agora, vamos começar a nossa pauta sobre filmes históricos. Muita gente ama muitos filmes históricos que contam histórias, né, verídicas ou inspiradas em fatos reais. E o primeiro deles, que eu acho que é o melhor nessa lista, é A Lista de Schindler, que é um filme de 1993. Ele tem uma nota 9 no IMDb. Eu fiz essa busca procurando pelos melhores filmes históricos do IMDb. E ele nada mais, nada menos é dirigido do que por Steven Spielberg. Eu acho que é o filme mais emblemático dessa nossa lista aqui. A gente vinha falando um pouquinho dele antes de começar o episódio. E aí eu queria a opinião de vocês sobre ele. Bom, é um filme que eu me recordo que a minha mãe assistiu na VHS. Nossa! Ela alugou. Na época era isso mesmo, era essa mídia que a gente usava. Ela alugou. E eu lembro que ela viu esse filme e ela parava, fazia as coisas em casa, voltava, parava, assistia mais um pouco e voltava. Eu não entendia como aquilo não acabava nunca. Até que eu parei, fui prestando atenção no filme e aí eu vi a importância. Daí eu fui vendo, nossa, foi assim? E assim, é um filme muito emblemático. Mas uma curiosidade que eu acho bacana é que ele é um filme preto e branco, mas o diretor, ele trouxe somente a menina com casaco vermelho para demonstrar a inocência. Então, no meio da guerra, no meio da tristeza, no meio de todas as dores, ele ainda retrata a inocência e a pureza da criança. Eu acho que isso é uma poesia muito sublime que tem no filme, né? Concordo contigo. É uma poesia esse roteiro mesmo.
E ele é um filme que, claro, além dos outros que a gente tem aqui na lista, te faz pensar muito, né? Analisar a situação, porque o contexto onde ele foi gravado é um contexto extremamente inóspito, vamos dizer assim, né? E trazer essa leitura, como você comentou, da inocência para o filme, a delicadeza do roteirista, das cenas pensadas nesse sentido, eu acho que fez, assim, total sentido para o filme ter o destaque que teve na época. Ele foi ganhador de muitos prêmios, né, na temporada onde ele foi lançado. No caso, ganhou em 94. E é um filme fantástico, né? Não tem nem o que dizer sobre ele, assim. Eu acho ele um filme essencial para quem gosta de cinema, vamos dizer Mas assim. tem uma polêmica. Qual é a polêmica? Conta. Não, a polêmica é porque o diretor levou o Oscar de melhor direção, mas eu acho que eles não levaram o Oscar de melhor filme. Não levaram. Foi pra Shakespeare Apaixonado, salvo engano. Não, Shakespeare Apaixonado foi de 2000. Esse daqui, eu já vou fazer aqui, ó. Não, ele ganhou o melhor filme. Ganhou? Ganhou sim, não foi esse, foi o Resgate do Soldado Ryan, que tu Que tá é o próximo confundindo, da que é lista. um filme Desculpa que tá o na lista spoiler. aqui, não tem problema. Mas assim, ele ganhou o melhor filme, melhor diretor e outros 5 Oscars. E aí, a gente vem falando desse filme, você queria comentar alguma coisa sobre ele? Ainda não. Então, vamos lá. A gente vem falando sobre esse filme, preto e branco, né? Pra época também, acho que foi uma questão... Não que a gente não tivesse outros que eram filmados em preto e branco, mas na época ele deu um resgate nisso, porque fazia tempo que não vinha um filme em preto e branco. Eu, particularmente, gosto dessa leitura quando a gente fala de filmes históricos. Mas não é todo diretor que acerta nessa linha também. Mas tem um motivo também. Conta qual é o motivo pra nós. A visão do diretor, na verdade, é que ele não queria que o filme fosse retratado como um drama. Ele queria trazer essa esfera de documentário. Uhum. Por isso, trazer o resgate da história, as informações. Então, ele quis manter o preto e branco por causa disso, né? Tanto é que o Spielberg, na verdade, ele nem recebeu para fazer esse filme. Ele não aceitou. Então, o valor que seria pago a ele foi doado para uma instituição. Então, a gente vê essas nuances e essas curiosidades que trazem muito a respeito do filme, a respeito de como o diretor pensa também. Que era uma instituição que apoiava os judeus, né? Isso mesmo. Então, Spielberg é judeu. Eu não sabia. Então... Ali no filme dele, a gente não vai falar do filme dele aqui agora, mas no filme que conta um pouquinho da história dele, diz, né, que ele veio de uma cultura do judaísmo e tal. Eu não entendo muito da cultura deles, mas a gente sabe que eles sofreram, né, uma perseguição gigantesca pela história, então isso é um contexto... O Liam Neeson também no papel, né, ele interpreta muitíssimo bem. Muito. E a gente acha que às vezes Hollywood são só as cartas marcadas, mas não. Tanto é que o processo seletivo de escolha do ator foi muito difícil. Muito difícil, muito longo. Então, isso é bacana também. E isso é uma das coisas mais geniais dele, porque o Spielberg se envolve. Eu acho que muitos dos diretores gostam de se envolver nessa questão da escolha do elenco também, mas o Spielberg, ele se envolve até o final, né? O filme praticamente é dele, ele respeita muito os outros profissionais que atuam, mas realmente o filme é dele. E acho que foi uma escolha perfeita para esse papel. É um excelente filme. Excelente Quem não ator. assistiu, tem que assistir. Né? Sim. Tem que assistir. Quem não assistiu, então vou dar a sinopse dele aqui. Ele fala sobre a Segunda Guerra, onde o empresário Oscar Schindler passa de oportunista que lucra com a mão de obra judaica barata para um homem que arrisca tudo para salvar mais de 1.000 trabalhadores judeus do extermínio nazista. Não é só esse filme que fala sobre isso, tem um outro filme que eu não vou lembrar o nome agora, que fala sobre um senhor que escondia crianças dentro de um trem também. Que é baseado em fatos reais, maravilhoso. Imagina a quantidade de pessoas que não queriam fazer isso, mas por conta do regime de sofrer retaliação para si ou para sua família, não faziam ou faziam escondido, né? Foi o Anthony Hopkins que Foi. interpretou, né? Foi o Anthony Hopkins. E a cena final é bárbara, né? Nossa, lindíssima. Ela é maravilhosa. E ele, claro, a gente tá falando de Liam Neeson aqui, mas o Anthony Hopkins, é um dos meus atores favoritos da vida, né? Esse filme, ele resgata muitas crianças, né? Ele ajuda mais de não sei quantas mil crianças também a passar da fronteira pra fugir ali do extermínio nazista, vamos dizer. E ele tem uma profundidade no olhar quando ele olha pra... Nossa Senhora, é maravilhoso também, gente. Assistam. Eu não sei... Agora eu vou entrar num assunto mais delicado. Por que será que os filmes históricos
falando sobre o nazismo, eles são tão atraentes para as pessoas? Será que é por causa da grande tragédia que aconteceu? Eu acredito que sim, até porque é um tema que é muito nebuloso de a gente pensar como o ser humano pode ser tão ruim a ponto de ele se achar superior a outro, uma raça inteira e querer exterminar. Eu acho que ele é mais importante, eu gosto de história, principalmente por causa disso, que a gente consegue aprender muito bem o que aconteceu, entender o contexto específico, para ver a gente conseguir enxergar no dia a dia de hoje, porque é impossível a gente ter ainda pessoas que tem no planeta como um todo ainda defendendo esse tipo de pensamento. E ainda tem. Muito. O pior é isso, né? Pensar que ainda tem. Tem E muita eu gente. acho que dá pra pensar também de uma outra forma. Claro, tendo essa visão mais emocional, humana, mas também por outro lado da estratégia. Porque tem muita estratégia envolvida. Sim. Muita estratégia envolvida. Muitas pessoas envolvidas. Hitler é a personificação do sistema, mas por trás deles eram cada vez os melhores profissionais, os melhores da sua área, aqueles que mais se arriscavam, né? Por exemplo, a gente for pensar nos estudos científicos que faziam com os judeus que estavam nos campos de concentração, coisas horríveis, Sim. mas era em prol da ciência. E aí as pessoas engajavam por esse motivo. A gente vinha falando um pouquinho disso antes, né? Em prol da ciência. Até que ponto a ciência né? Até que ponto aceitar em prol da ciência para o crescimento, enfim, não vou falar pioneirismo, era outra palavra que eu queria achar, mas até que ponto as pessoas aceitavam isso para fazer o que faziam. E muitas vezes elas não faziam porque queriam, como você... Claro, tinha as pessoas Sim. que estavam do lado dele, que acreditavam naquela filosofia maquiavélica dele, mas até que ponto todas essas pessoas, como ele ou como outros que foram retratados em filmes, não estavam também se protegendo ou protegendo as suas famílias, porque sofriam retaliações, né? Sim. Eram juradas de morte se você não seguisse aquele regime, né? Então... Tanto que muitos cientistas fugiram para países do eixo aliado para proteger a família e continuar a pesquisa. Nunca deixaram de pesquisar aquilo que estava sendo feito na Alemanha, mas começaram a falar assim, vou pesquisar para eles aqui para ser contra o regime nazista. A maioria dos cientistas saíram com um ódio tão grande que eles eram muito mais contra o nazismo do que próprios outros países. Exatamente. Já dá mais um tema pra gente falar, tá? Filmes nazistas. Eu sei que não é um assunto que... É um assunto polêmico, mas é um assunto importante pra gente debater. Para as pessoas que hoje vivem aqui nesse mundão saberem que existiu essa atrocidade no mundo e que nunca mais isso, né, deve acontecer. Porque, pelo amor de Deus, gente, a gente tá falando em 2026, mas ainda tem gente que acredita nisso. O filme, ele foi restaurado, é uma curiosidade dele aqui, a partir do negativo original, sob uma supervisão do próprio Spielberg, porque teve um problema lá na produção do filme, então ele teve que ter sido restaurado para depois vir passar no streaming que a gente conhece. Muitos dos filmes que foram gravados em película aconteceram isso, né? Uhum. A gente teve até uma história no último episódio aqui, anterior ao último, falando do Toy Story, que perderam o filme inteiro, e aí uma pessoa da equipe resgatou o filme também. Então, na película a gente tinha pelo menos uma mídia física. Hoje a gente não tem essa mídia física, a gente tem só o digital. Vocês já pensaram nisso, de você filmar um filme todo desse aqui e sumir? Pô, já tive isso, perdi um HD externo no tempo que queimou. Imagina... agora, Odisseia, que tá no cinema, se de repente perde... Todo gravado em películas, 70mm. Sério? Aham. Então isso facilitou a vida. Todo. Mas, não, vamos mudar, pensar um filme mais... Digamos agora, o próprio Nuremberg continua essa mesma linha, é todo ele digital. E ele querendo ou não, é um filme, porém, se for analisar, ele pode ter um fundo histórico muito importante para o estudo. Então, imagina se perde esse relato histórico ali, o contexto que poderia facilitar o pensamento de pessoas, vai ser o caminho que faz sentido ou não. Se perde, a gente chora, né? A gente chora, porque são obras de arte. Mas alguém vai pagar a conta, porque vai estar no contrato. Com certeza. Mas falando de filmes históricos e obras de arte, eu vou chegar no segundo, que é O Coração Valente. Acho que esse é um
Assim, quem não chorou nesse filme não é uma pessoa normal. Porque, assim, não é possível que a pessoa não tenha chorado. Primeiro que a interpretação do Mel Gibson, acho que foi o filme da carreira dele, né? Fora de série. Eu sempre gostei muito dele. Por Duro de Matar, eu sempre gostei muito por outros filmes que ele fez e tal, mas acho que esse foi o filme dele. Muito bom. Esse filme, infelizmente eu não chorei. Mas Eu chorei. É um filme, acho que ele tá no meu top 3 da vida. Opa! Esse é um dos filmes que eu acho que eu devo ter visto umas 25 vezes. Qual que é a história dele, Rafael? Conta pra quem não assistiu qual é a história desse filme. Ele retrata, assim, como ele é mais romantizado, porque não tem a base histórica do William Wallace, ele não existe muito na juventude. Eles não sabem dizer se ele realmente era um plebeu, se ele fazia parte da pequena nobreza escocesa. Só que assim, ele retrata ali um casamento que não poderia acontecer. Aí lá antigamente tinha o direito da primeira noite do casal seria com um nobre inglês para evitar que o primeiro proliferassem escoceses, que eles nascessem somente ingleses. E eles esconderam esse casamento. Só que já existia uma série de revoltas que até hoje a Escócia quer se libertar da Grã-Bretanha, ela quer ser um país livre, mas não parece tanto, porque o último plebiscito teve 53% da população querendo continuar ligado à Inglaterra, então não faz muito sentido. Então, esse desejo do povo lá no passado não se retratou ao longo do tempo. Então, a partir disso aí, eles foram escondendo e ele foi uma pessoa que foi criado pelo tio, em tese ali, então falava muitos idiomas, ele era muito culto, muito preparado. Só que quando ele voltou para a Escócia, ele não queria muito mais se envolver com essas revoltas. Quando retorna, casa com a sua esposa e descobrem, aí teve um guarda que descobriu esse casamento e matou aí foi onde desencadeou toda a revolta dele. Ele assumiu o papel dele como líder do exército escocês contra a frente da Inglaterra. Só que interessante é que ele buscou vender a ideia para o príncipe da Escócia, ele comprou a ideia, em tese, né? Só que nunca foi aliado efetivo, né? Sempre teve junto do poder, porque quem tem poder, ele não quer perder o poder constituído, porque viu que William Wallace tinha muita força perante a população escocesa, o povo escocês. Ele era como se fosse um mártir, vamos dizer assim, né? Foi, mas a interpretação do Mel Gibson nesse filme é fantástica. A fotografia do filme é fora de série, todos os campos, porque eu acho que não é muito fácil tu retratar uma fotografia daquele jeito em área aberta daquela forma, com possibilidade de estourar luz, e o conjunto da próprio figurino, que dá muito do contexto e da esfera desse filme ali. E, de novo, é um filme de 95. Gente, eu falei Duro de Matar, mas é Máquina Mortífera, Sim. né? Vou corrigir aqui, desculpa, pessoal, o Duro de Matar é do Bruce Willis, não do Mel Gibson. falei errado. Bom igual. Então, corrigi, bom igual. Mas o contexto, nessa época, 1995, já não tinha tanto recurso digital que a gente tem hoje. Então, assim, o pessoal fala muito, né, hoje em dia, por que tá saindo tanto filme ruim? Cadê os filmões? Lembrando que a gente tem esse recurso que é muito bem utilizado, ser utilizado da forma correta, mas aqui a gente não tinha isso. Era muito prático. pouco, é muito efeito real, né? Gravação prática, como você falou, com várias camadas, com maquiagem, com figurino, a escolha das locações também, sim, super importante. Muito. E traz esse contexto importante na história do Sim. Reino Unido, né? Para quem não sabe, também o Reino Unido é composto de muitos países. Não é só a Inglaterra. Tem a Inglaterra, tem a Escócia, tem até países da África, né? Que são compostos pelo Reino Unido. Ali na ilha tem o país de Gales, ainda tem a própria Irlanda do Norte, que ela é separada, e tem a Irlanda, aquele arquipélago ali, eles são um negócio meio complexo. Eles não gostam do irmão mais velho, o irmão mais rico.
que é a Inglaterra. E agora, com o falecimento e a morte da rainha, acho que se agravou um pouco a situação, porque nem todos os países liderados ali pela Inglaterra gostam muito do Charles, né? Ele não tem Já carisma. dá outro assunto para outro podcast, gente. Falar de filmes sobre a realeza. Eu adoro a realeza Monarquia, né? britânica, Imagina. monarquia. É, Eu sou fãzona deles, apesar de saber de todas as coisas erradas que eles já fizeram na história, mas gosto muito de ver sobre, né? O que E é legal aconteceu. analisar também, né? Porque a gente vê a figura pública É, e a pessoa realmente, persona e pessoa. Né? Tipo, hoje em dia a gente vê também essas questões, por exemplo, do protegido da rainha, o filho protegido, e tudo que tá acontecendo e que tá vindo à tona. exatamente. Esse filme, gente, venceu 5 Oscars, incluindo também melhor filme e melhor diretor para Mel Gibson. Além de atuar, ele dirigiu o filme. E acho que foi o filme que ele dirigiu mais também importante da carreira dele. Não só, né, como ator. Que como ator, pra mim, foi o filme mais importante da carreira dele. sim. Eu acho que os dois filmes mais impactantes que ele dirigiu foi tanto O Coração Valente como A Paixão de Cristo. São os dois filmes mais impactantes. Eu acho que Paixão de Cristo. na carreira Eu dele acho que a como Paixão de Cristo é mais É mais famoso. famoso? mais famoso. Por ser um filme religioso, Religioso, talvez. falado A maneira que ele retratou hebraico, também. né? Eu acho que o olhar é diferente daquele filme. Tem Também é um filme histórico, né? Sim. Se a gente for pensar nisso. E eu acho que foi um filme que ele não romantizou a questão como a Bíblia retrata ou como foi a paixão, foi algo que muito real, que ele se foi como se fosse efetivamente acontecendo. Foi, cara, aquilo ali. O sofrimento. Ele tem, muitos atores, assim como ele, tem esse poder de a gente captar o olhar dele. Nessa própria cena aqui, a gente já vê através do olhar o sentimento que ele Sim. quer passar, né? O ator bom é esse, né? Não, e a cena final do Coração Valente, pra mim, Ai, aquilo aí, o último suspiro dele foi, acho que uma das coisas que mais me impactou no cinema, em todos os filmes que eu já vi. É absurdo a força e a potência daquele último suspiro. Eu concordo. Se tá no top 3 dele, imagino que seja um dos filmes favoritos da vida também, né? Essas batalhas foram filmadas na Irlanda, inclusive, não, né? Não foram filmadas na Escócia, porque aqui a gente tá falando da Escócia, mas Sim. acredito que pelas paisagens, enfim, foram filmados lá. Muitos dos filmes históricos são filmados lá, porque eles ainda têm as terras mais virgens, vamos Sim. dizer assim, Sim. né? Intocadas. E aí eles usaram reservistas do exército irlandês como figurantes. Uau! Isso é uma curiosidade que eu não sabia, até ler o roteiro aqui. Achei bem interessante, né? Porque Muito. também dá protagonismo para essas pessoas que realmente lutaram, né? E às vezes o reserva ele fica esquecido depois de idoso e tal. Então eu acho legal alguns diretores resgatarem isso. O Mel Gibson ele tem essa preocupação, né? De fazer a economia local de onde ele grava, de onde ele produz, girar. Eu já vi uma entrevista dele falando sobre isso também. Eu acho muito legal isso, porque valoriza o local onde você está produzindo, né? Então, a gente tem os novos diretores, vamos dizer assim, porque ele é um diretor da atualidade, né? 95, a gente está falando Sim. aqui, são 30 anos, então ele é o diretor da nova geração. Que eu acho que antigamente, os diretores mais antigos de Hollywood, talvez não tinham nem essa possibilidade. Sim. Por questão orçamentária, enfim, também. Mas esse foi um filme que tinha figurantes muito grandes, né? Tinha um número de figurantes gigante, assim, nesse filme. Não, mas Por eu acho conta das até, batalhas. eu acho que a escolha por trazer veteranos ali, reservistas, facilita como são cenas de batalha e são muito mais treináveis a como acessar tropa do que pegasse figurantes que nunca tiveram nenhum tipo de serviço militar. Então já entendem os comandos, entende como vai e como deveria movimentar. Fica muito mais fácil. É verdade. E agora a gente vai falar de Gladiador. Esse é um bom filme também. Esse aí você já ficou empolgado quando a gente falou que trouxe o primeiro e não trouxe o segundo, mas a gente vai falar dos dois. Esse é o primeiro Gladiador, que é dirigido por Ridley Scott, que inclusive está fazendo um filme novo este ano também. Ano 2000 já é um filme mais novo. A gente tem a figura do Russell Crowe, que volta no segundo filme. Não sei se a gente pode dar muito spoiler, o filme também já não é mais novão, né? Os não. dois, né? Não, eu não tinha entendido quando saiu o Gladiador 2, eu falei, não faz sentido ter o Gladiador 2. O Maximus morreu. É. Eu
eu pensei comigo, mas aí eu acho que o conceito, eu tinha como eu sou um grande, agora eu gosto muito de filme, mas eu odeio spoiler de trailer, eu não vejo trailer. Não assiste trailer. Não Eu assisto. adoro spoiler, tá, Rafael? Não, Desculpa. eu gosto. Eu ainda dou spoiler aqui Não, no podcast, às vezes. Eu gosto de ler a sinopse. Então eu brinco lá, porque além de tudo que eu faço trabalho com recrutamento e seleção, e eu faço a leitura de um perfil de candidato da mesma forma que eu estivesse lendo um livro, um filme. Pô, esse filme aqui me interessou, tem 10 linhas aqui, opa, essa faz sentido. Mesma coisa, olha o perfil do candidato, opa, isso aqui eu acho que faz sentido, quero conhecer o filme. Então, eu acho que essa ideia do Gladiador, assim, pô, eu li foi um outro guerreiro, mas ele não falou que era, não vou dar o spoiler, falei, não faz sentido. Aí eu vi, opa, realmente fez muito sentido depois, como foi conduzido. Mas é muito interessante essa ideia assim, de usar a figura do Maximus, um guerreiro, um general fictício, mas dentro do contexto histórico da Roma Antiga. Tanto que o Cômodo, que era o filho do Marco Aurélio, ele foi já prometido como o novo sucessor do trono, já tinha esse grande título de César. Porque nunca existiu a possibilidade de eu, o imperador, vou passar meu bastão para um general. Que, querendo ou não, ele não faz parte da elite do governo. Ele é só mais um servo com um pouco mais de prestígio. De autoridade, talvez, ali naquele contexto, né? E é interessante a forma que eles retratam ele manter o papel de liderança e como mudar, que os gladiadores eles não tinham estratégia nenhuma, ele falou, vamos nos proteger aqui e criar essa estratégia de como... E o mais legal, que eu gostei da primeira vez que eles entraram no Coliseu, foi que eles foram retratar um fato histórico ali e eles simplesmente quebraram a história. É verdade. Quebraram a história. Porque não aconteceu nada, mas eles conseguiram, como povo que interditário os escravos, o povo oprimido, ganhar da tão potente exército romano. Então isso aí E aí foi ganhando o prestígio, aí é o legal que mostra a questão do carisma, né? O que é o carisma da pessoa, independente da posição social dele. Ele conseguiu virar todo o Coliseu a seu favor, a torcer por ele contra o sistema. Sim. E não só o carisma, eu acho que é a humildade dele. Sim. Que a gente viu ele representa muito essa humildade também no próprio papel, né? Pensar outra coisa que acontecia e a gente fica pensando, gente, esse povo era louco. Que é isso? Colocar todo mundo num lugar pra morrer. Eram jogos. A política do pão e circo. Que acontece até hoje. Sim. Inclusive, né? A gente vê isso acontecendo até hoje. Só que agora é com bola. Falando da Copa do Mundo. A gente tá gravando esse episódio, pra quem não entendeu o contexto. E ainda tá rolando a Copa do Mundo, tá? Quando vocês assistirem, a Copa já vai ter acabado. A gente já vai saber o vencedor de Espanha e Argentina, que estão concorrendo ao primeiro lugar. Mas nesse caso aqui, era o começo do pão e circo. Sim. É verdade. Colocar todo mundo em auditório pra ver quem vai ganhar ali, vamos matar todo mundo, que tá tudo bem. Que e o pior, o povo torcia pra alguém se dar muito mal, né? Sim. É muito louco a gente pensar que isso aconteceu de verdade. Quando a gente entra, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar no Coliseu, foi impactante. Eu tive a oportunidade uma vez de ir até lá, e foi impactante o sentimento que eu tive quando eu entrei lá dentro. Falei, parece que eu tava... me deu um sentimento de melancolia, assim, um sentimento de tristeza mesmo, assim, falar, cara, eu tô pisando aqui onde muita gente já morreu, assim, sim, sabe? Mas é a questão energética do lugar. Com certeza. Eu acredito muito em energia também, sim. A gente né, tem esse negócio. E aí parece que vem um peso no seu ombro quando você entra ali dentro e sente, e você lembra do filme, e você, caramba... Aqui aconteceu tudo aquilo, que é história. Sim. É uma história pura. E aí vem o 2 pra tirar Mas quero fazer um hiato ainda do primeiro. Fala. Trilha sonora. Maravilhosa. Nossa, não tem nem o que discutir. Trilha sonora marcante do Gladiador. É verdade. Inesquecível até hoje. A gente já falou um pouco aqui em outros episódios sobre trilhas sonoras icônicas, né? Tem muito filme que
a gente ama por causa da trilha sonora, inclusive. Sim. Esse é um deles. Top Gun. Aí, ó, mais um. Ah, não, Top Gun é Não, Top Gun discutível a trilha o sonora. filme, eu adoro o filme. A gente viu, acho que 300 vezes. Eu falei, é um dos pontos que eu falo quando eu converso com entrevistados. Eu sou tão velho que eu vi o Top Gun, eu fui, né? Eu fui no Top Gun no cinema em 86, quando ele foi lançado, e a gente foi agora com nos 40 anos novamente. É a mesma sensação lá do passado. A gente não pode concordar contigo nisso, porque em 86 eu tinha 2 anos de idade, então não era nem possível assistir o Top Gun, nem entender. Mas eu assisti depois, claro, né? Com certeza. É um dos filmes mais maravilhosos já produzidos, né? A gente vê. Eu amo Tom Cruise também. Já falei dele aqui também, já gravei várias vezes. Fizemos episódios sobre ele. Aliás, ele vem para um filme agora que ele tá caracterizado como um senhor. Não sei se vocês chegaram a ver. Eu vi, eles fizeram a... Vai ser impactante. Eles foram fazendo acho que foi o Warner que fez acho que toda a história dele da filmografia. Foi juntando, até chegar na cena final, onde aparece ele caracterizado nesse personagem. Acho que vai ser interessante esse trabalho que ele tá fazendo, viu? Lembrei agora de um outro filme que tem uma cena, tem uma música muito boa, Rock. Mas a gente tem que voltar pro tema histórico, né? Não tem problema. Gente, se você não assistiu, inclusive, os filmes que a gente falou de trilha sonora, eu vou deixar o link aqui embaixo. Viu? E já puxa o gancho. Perfeito. E o Gladiador 2? E aí, eu fiquei surpresa com o Gladiador 2. Sim. Eu gostei do filme. Gostei bastante também a questão eu fui entender que o jovem que estava buscando a comandar uma nova revolta contra o sistema era aquele menino do final do filme. Aquilo eu fiquei... Aquela virada, eu falei, ué... Fez muito sentido. Então, ver e entender de onde que teve essa preparação, porque ele era um guerreiro muito forte. Ele se botou naquela posição de gladiador, ele não foi capturado, ele se botou naquela posição. Ele já tinha o Máximos como um ídolo, vamos dizer assim, né? E só que o pessoal buscava, e o que me chamou a atenção foi quando eles, depois lá no Coliseu, tinha a armadura do Máximos, aquilo ali é um semblante que virou ali, para os gladiadores, aqui se transformou como uma fonte de força. É verdade. Vou entrar lá, eles olhavam aquela armadura. Eu gostei bastante, eu acho que foi uma homenagem ao próprio Russell Crowe, assim, né? Foi, obrigado por ter feito Gladiador, assim, o filme me remeteu muito a isso quando eu assisti, assim, pela primeira vez, né? Eu assisti ele 2 vezes já. Eu também gosto, às vezes, de assistir o filme repetido, mas não tanto quanto a gente vai falar depois disso também. Porque eles assistem 50 vezes o mesmo filme. Eu vou mano, meu marido é igual, o Diego vai estar assistindo, vai saber que eu tô falando dele. Vamos assistir um filme novo? Vamos assistir um filme novo? Esse eu assisti 2 vezes. E quanto mais a gente assiste, mais detalhes a gente busca também e entende melhor. E aí, quando você falou assim, foi uma surpresa. Sim. A gente ter percebido que era ele só no final. Sim. Que vem só no final essa revelação, né? Acho que o roteirista foi muito inteligente de deixar esse plot twist ali mais pro final. E um personagem que eu achei absurdamente fantástico, o Denzel Washington. Ele é maravilhoso. Ele arquitetou tudo de uma forma para ele assumir o poder, foi colocando outro, aquilo ali foi a forma que ele construiu a trajetória dele dentro do filme para assumir o poder. Foi algo assim que muito bom. Aquilo ali me chamou muita atenção. Mais uma vez a estratégia. Sim. Ele foi melhor que o primeiro pra vocês? Não. É difícil, né? O filme 2 ser melhor que o primeiro. É muito raro. É muito raro. Mas eu acho legal a gente fazer as comparações, por exemplo, figurino, o olhar, o que a tecnologia traz. A gente consegue ver o que cada um tem de melhor. Sim. Sim. É verdade. Analisar, né, a produção do filme, vamos dizer assim. Mas eu gostei bastante, assim. Achei que foi uma boa homenagem ao primeiro Gladiador. Achei que eles foram felizes, né, na produção, porque eu, assim, já vou com um olhar crítico. Ele não vai ser melhor que o primeiro. Ele não foi melhor que o primeiro, mas foi um filme muito bom. Sim. Uhum. Que ele, querendo ou não, ele poderia ser um filme
apartado um do outro, que ele seria um excelente filme. Exatamente. Ele não precisa ser é uma continuidade do Gladiador. Não, se ele fosse um filme de Gladiador, com todo aquele contexto da busca de poder. Eu achei muito interessante também, lembrando aqui do papel do general que o Pedro Pascal fez, que ele passou a ter uma crise de consciência, porque ele era um cara muito ligado ao poder, ao governo, ele era muito assim, o imperador é o máximo. Daqui a pouco ele começou a enxergar as deficiências que eles traziam para a população. E aquilo ali começou ele a titubear, tanto que ele foi apoiar a esposa dele e no final se deu mal. Mas é spoiler. Será que os gladiadores ajudaram a modificar a história como a gente conhece? Já que a gente tá falando de filmes de história? Eu creio que não. Porque ele contanto que continua a vida, a política do pão e circo, ela se perpetuou. Acho que mudou a história nesse ponto. Que, assim, já entendemos que se dermos o circo para a população, a gente consegue encobrir muitas das coisas ruins e conseguimos criar uma cortina de fumaça para que a gente consiga fazer as nossas maracutaias por fora. Para que a gente consiga manipular as pessoas. Sim. Vamos falar português mesmo. A Sim. gente manipula, né? A pessoa do poder, ela manipula o povo. Sim. Num geral, assim, vamos dizer. E a gente é manipulado desde que nasce. A gente é manipulado também pelos filmes, também pela música, em muitos contextos, né? E aí, o pensamento crítico se constrói a partir do momento que a gente tem uma educação de boa qualidade, de base, que é o que a gente não vê aqui nesse país hoje. É uma crítica. Mas vamos mudar de assunto e vamos falar do Resgate do Soldado Ryan. Aqui eu tô falando de um dos meus filmes favoritos da vida também. Maravilhosa escolha. E eu acho que foi um dos filmes mais marcantes dele, do Tom Hanks, pra mim. Foi. Tom Hanks tem muitos filmes marcantes, né? Mas não pode falar, mas específico... A entrega dele no papel, eu acho que até foi maior do que o Tom Hanks do... Ai, meu Deus. Do Forrest Gump. Pensei que era do Philadelphia. Philadelphia também. Foi um filme maravilhoso, Mas Forrest Gump, acho que foi um dos filmes notórios dele também, que todo mundo ama. E aí, o Resgate do Soldado Ryan. E aí, até escrevi na minha coluna de hoje. Hoje, gente, é o dia que a gente tá gravando. Falando sobre quanto Hollywood já gastou pra trazer o Matt Damon pra casa. Porque, gente, esse foi mais um onde foi um pelotão inteiro resgatar essa pessoa. Claro que o contexto é um contexto, né, importante, vamos dizer assim. Pô, mas trazer ele de Marte foi pior. Foi mais caro. Vamos dizer assim. Mas esse filme, pra quem não assistiu, óbvio, ele conta a história do resgate de um filho, de uma mãe de 4 filhos, o único que sobrou vivo na guerra. E aí vai um pelotão inteiro resgatar esse cara, que é o Ryan. Além dele ter ido resgatar com todos os seus homens, lembrando que esses homens não eram do exército, eles foram, né, levados para a guerra, mas eram pessoas comuns, com profissões comuns do dia a dia. E aí eles tinham raiva, o pelotão mesmo, ele tinha uma raiva de ter que ir fazer esse trabalho de resgatar essa pessoa. Quando chegaram lá até se surpreenderam, mas assim, o contexto do drama do filme é muito bom, fora toda a produção que a gente já sabe, premiadíssimo, né? E foi baseado numa história real, né? Só que na verdade, essa mãe, ela não perdeu 3 filhos, ela perdeu 2 pra guerra, e o terceiro foi encontrado depois como prisioneiro de guerra. Então ela ainda teve 2 filhos com ela. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Aqui no filme a gente retrata que só um voltou, né? Sim. Até eles enterram depois dos irmãos, enfim, no final. Não é spoiler, porque o filme é de 1998. Sim. Se vocês ainda não assistiram, por favor. Também é do Steven Spielberg. E aí a gente tem mais um aqui nessa lista que é dele. E o número de 3 perdidos é mais interessante do que 2 só, né? Do que 2, né? Eu lembrei, isso aí foi no Duelo de Titãs, uma vez o Denzel Washington falando isso aí, que ele contou uma história para motivar o jogador, que ele dizia, eu era o mais novo, eu tinha de 2 irmãos, eu tinha que cuidar de todo mundo. Aí o colega falou, não tinha só 6 irmãos, não, mas 12 é um número mais impactante. A gente vai aumentando, né, pra impactar mais as pessoas. Essa cena,
do dia D ali deles, que é considerada uma das mais realistas já filmadas sobre a guerra, e influenciou muitas produções depois desse filme. Então, ele foi inspiração para outros filmes e outros diretores Aquele filmarem da guerra. Chegada na Praia ali, Sim. levou mais de um mês pra ser gravado. Então, olha o tempo de produção, né? Muito tempo. Que for para, historicamente é o momento, é o dia D, onde de encerrar efetivamente a guerra, onde foi a entrada ali para tudo. E eu me lembrei dessa questão desses filmes de resgate, outro que me chama muita atenção, que vai nesse caminho, que é histórico também, é Até o Último Homem. Ah, é muito bom Verdade. esse filme, Esse- Até o Último Homem. isso- Nossa, é o Andrew Garfield, né? que Isso, é foi o excelente, que é excelente. E ele fez de tudo para ir, não vou usar arma, e conseguiu resgatar praticamente todo o pelotão que estava. papel sem armas. Por conta da religião, que Sim. não assistiu, né, Até o Último Homem, ele não levou uma arma pra... E ele até foi muito retaliado pelo próprio comandante por isso, né? Não levou uma arma pra guerra. O próprio pelotão Ele não espancou segurava a várias. arma. É. Só que também a decisão dele de não utilizar armas, aí no começo do filme a gente vê que é porque ele era uma criança extremamente violenta. Também. Quase matou o irmão. Então... É interessante, né? os Analisar. traumas Sim. que a gente tem na infância, né? É verdade. E o Ryan do filme era o irmão mais novo. Também Sim, tem era o isso. caçula, né? Era o caçula. Dos 4, ele era o caçula, o irmão mais novo. Então, assim, olha a importância de tudo que aconteceu nesse filme pra trazer ele de volta pra mãe, que, né? Imagina perder 4 filhos numa guerra, gente. A gente nem imagina. Porque ainda bem que a nossa sociedade, por mais que tenhamos ainda o pão e circo, tá um pouco mais civilizada. Aqui na América do Sul, pelo menos, a gente não tem guerra, né? Sim. A gente sabe que não é o contexto histórico mundial hoje, mas imagina pra uma mãe perder todos numa guerra só, assim, deve ser muito traumático isso. Mas aí também vem um outro lado, né? Porque a gente vê também retratado o poder e quem tá no poder como tipo assim, tem que ir. E não, e eles É porque têm ele um tá olhar mais sentado, né? humano, né? Uhum, é verdade. Porque quem tem o poder tá sentado numa mesa igual a gente tá aqui agora gravando e não tá lá na linha Justamente. de frente, né? E tipo, mais um. É mais um nome. É. Como foram sim. tantos. E a gente viu também outro filme que agora é um pelotão, esqueci o nome que era um pelotão feminino, negro, que recebeu na Segunda Guerra Mundial, recebeu a incumbência de pegar e triar todas as cartas que foram enviadas e É repassar. maravilhoso. Só É que maravilhoso levar esse filme. tudo. Aí eu pensar a sensibilidade, tipo, a pessoa morreu, mas só que tu teve a sensibilidade de entregar um último contato, uma informação, e é um absurdo que era, não sei quantos galpões cheios elas conseguiram triar em menos de 30 dias tudo. Sim. Aquilo ali foi, Maravilhoso. acho que é absurdo Também é baseado em fatos reais. Fatos Deixa eu reais. procurar o nome desse filme aqui enquanto você fala dele, porque ele é muito interessante. Não, e a questão que foi a primeira vez que uma mulher negra assumiu um posto de comando dentro do exército americano. Tanto que hoje, ainda nos Estados Unidos, o local onde fizeram o treinamento recebe o nome dela. Batalhão 6888 é o nome do filme. Excelente filme. Não, e a entrada delas quando desceram na Europa e tiveram que fazer todo o percurso até onde eles iam ficar instalados a pé, em marcha, aquilo aí pra mim é impactante pra caramba, que toda a população na volta tava olhando, porque não tava acostumado a ver um pelotão totalmente de mulheres e negras. E ali a gente mostra o líder, né? Sim. Quem filmou, o diretor desse filme, mostra quem é líder, como que a líder deve se portar. Ela se coloca à frente do pelotão, ela incentiva as pessoas. Não, esse filme é fantástico, Batalhão 6888. Vocês podem procurar, eu acho que ele tá disponível, inclusive, na Netflix. Sem fazer propaganda aqui, porque a Netflix não me patrocina, mas poderia. No caso, é de Tyler Perry. Esse filme é de 2024. Ele é bem recente, Sim. inclusive. Sim. Assistimos. É da Netflix, sim, você pode encontrar lá. É fantástico isso que você trouxe, né? Porque por trás de tudo isso que a gente tá falando aqui, a gente falou de filmes históricos, de guerra, de filmes ali romanos e filmes... Muitos deles têm a questão da luta, da briga para você poder se posicionar, né? E aqui ela se posiciona de um jeito sem precisar matar ninguém, né? Isso é muito interessante também. Não, e interessante ainda é que ela ia perder o comando. É. Eles iam colocar um homem no lugar dela, se não, eles me deram essa incumbência, eu vou até o final. Uhum.
ela se posiciona É a assim. importância do posicionamento. Isso vale pra tudo na vida da gente. Vale pro trabalho, vale pro nosso lado pessoal. Porque a partir do momento que a gente abre mão disso, a gente só vai se anular e vai perder verdade. oportunidades. Boa colocação, adorei. E pra gente encerrar a nossa lista, não, a gente tá quase encerrando. Tem 2 filmes aqui, O Pianista e 12 Anos de Escravidão. De novo, o único aqui eu acho que não fala de um contexto tão ruim como uma guerra ou uma opressão é O Pianista. Esse aqui eu vou deixar vocês falarem. É um dos filmes mais importantes da carreira desse ator também, do Adrien Brody, mas Eu sou suspeita pra falar porque eu realmente gostei muito desse filme. Em vários momentos, assim, eu me ficava pensando sobre ele. Porque depois, quando eu fui ler um pouco mais sobre o ator, a dedicação do ator, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, o que ele estava passando na vida dele no quesito pessoal, eu fiquei pensando, será que eu conseguiria? Porque ele emagreceu muito, ele estava num momento muito difícil na vida pessoal dele, e a gente vê a interpretação dele em vários momentos visceral, assim, pra mim. Porque você olha, ele não era tão conhecido na época, eu acho que foi o filme que realmente colocou Foi. o nome dele, né, num alto patamar. E a gente pensava assim, ai, mais um filminho. Ou, ai, um filme que vai falar disso ou daquilo. Não, é um filme que tu consegue ver e rever e cada vez tu vai estar absorvendo algo novo, vai estar se transformando. Então, assim, eu acho que vale muito a pena assistir esse filme. ele não era muito conhecido, mas o diretor, Polanski, era muito conhecido. Sim. Eu acho que é bem isso que você falou. Ele foi o filme mais importante. Colocou ele no mundo do cinema, no caso, mundial, assim, né? Colocou o nome dele no cinema mundial através desse filme. E era um filme também outro. Ele não falava sobre a guerra, mas ele falava sobre o Holocausto. Que a gente já falou aqui lá no primeiro filme, do regime nazista, tudo que aconteceu. Então, as camadas de interpretação que ele teve nesse filme, claro, fizeram ele ganhar. Então, ele ganhou o Oscar de melhor ator pela interpretação em O Pianista, né? Filme importantíssimo. E mostra uma outra visão, né? Que é a visão do sofrimento ali a partir do momento que você não tá inserido naquele contexto, mas você tá sofrendo por aquele contexto. E as consequências? As consequências. Nossa, é muito legal. Ele, como um artista que era na época, ele era um pouco protegido ali também, né? Claro. Até porque vem aquela o questão, circo né? de novo, que nós falávamos aqui. Mas aquela coisa também dos artistas, né? Que tem uma alma mais sensível. Então, eu acho que também tinha esse contexto. Vamos proteger, vamos não deixar chegar muita coisa, para que vamos manter só o que ele faz de bom. Uhum. Porque se ele ficar muito triste, se ele for atingido por isso, isso vai recair na arte que ele produz. Tem isso E também. como sofria, né? Ele sofreu muito nesse filme. Depois ele interpretou ainda, não é muito histórico, mas é o Brutalista, que também achei a interpretação dele maravilhosa. Nossa. Achei um filme... Ganhou também, né, premiações, mas achei que ganhou até pouco pela interpretação que teve, pelo trabalho de entrega que o Adrien Brody fez. Aliás, ele fez um baita de um discurso quando ele recebeu, né, um protesto ali. Eu achei fantástico isso nele. E queria ver mais ele no cinema, sabe? Eu gosto muito desse ator. Ele tem uma entrega muito grande. Pode sair um pouco mais, né? Deixar as polêmicas pessoais dele de lado e produzir mais. A gente fica mais feliz. É verdade, concordo contigo. É um dos teus favoritos? Não é tão favorito quanto o Gladiador e quanto Ele o não Pai... assistiu. Não Esse eu não assistiu? assisti, esse eu não assisti. Ah, então fica de lição aqui de Vou- casa, Rafael. Vamos Assistirei. assistir. E Assistirei. chorar. E chorar. Ai, gente, é triste, viu? É, É um drama bem pesado, assim. bem eu falo. tocante. Quando a gente vê esse tipo de filme, eu não lembro se esse eu assisti no cinema. Eu acho que não, acho que eu assisti em casa. Daí o Brutalista eu fui ver no cinema. A gente sai com... A gente sente, né? O A bom do gente fica cinema é muito isso. A mais gente entra impactada. no filme. A Eu gente assisti o entra. Brutalista com a Tereza. Uhum. Tereza, minha amiga arquiteta, Vai gravar com a gente aqui sobre um outro assunto muito bom também. me apresentou a arquitetura brutalista que eu particularmente não conhecia. Me explicou todo o contexto. E quando a gente assistiu no cinema, uau, você ficou... Eu fiquei impactada, assim, tipo, em vários momentos. Tem umas questões ali no filme que acontecem de violência também, que eu não vou dar spoiler. Uhum. Mas choca. Choca. Não tem como tu não ser atingido de alguma forma. Com certeza. E choca como o 12 anos de escravidão. Já vou puxar esse gancho aqui pro nosso último filme da lista de hoje, que é um filme mais atual, de 2013, mas mostra um contexto histórico
lá, acho que é do século XX ainda, né? 12 anos de 19 ou 20? escravidão. Não, século XIX. 19, né? 19, isso mesmo. E aí, a gente tem também um Oscar de melhor filme. E essa interpretação, né, do ator principal é maravilhosa. A questão é, como eu sempre falo, filmes históricos o que me chamam muito a atenção. Claro que o ator principal, o protagonista, vai sempre impactar pela maneira que ele está ali interpretando, pelo olhar, por tudo mais. Mas a construção da equipe em si, então, o figurino bem feito. E o figurino não é só uma roupa completa, muitas Não. vezes é um desgaste, é um tingimento, é o tipo de tecido, é como eles se vestiam, né? Eu acho que quando eu foco meu olhar mais nesse lado artístico, é o figurino, são as cenas, como que é a fotografia desse filme, qual é a atmosfera também que ele traz, não é só a história, mas como é que o diretor tá vendo isso. Esse filme é uma obra-prima. Muito. Vamos Muito. dizer assim. Acho que muitos desses que estão na lista aqui são obras-primas. E esse diretor, o Steve McQueen, também é um diretor mais, né, contemporâneo, mais novo, e tá trazendo filmes muito bons no Sim. currículo dele. E foi para um tema polêmico. Eu gosto da escolha desses diretores de trabalhar temas polêmicos. Porque a escravidão é um tema muito polêmico, comentado até hoje, né? E a gente tem excelentes filmes sobre o assunto, mas esse foi um dos que mais, acho que, ganhou premiações, acho que mais contou a verdade nua e crua, vamos dizer assim, que é o nome de um outro filme que não vem ao caso aqui, que é uma comédia, mas é um filme que conta isso muito bem. E de uma forma que ele não vai tentar florear, tentar amenizar a coisa também. Eu acho que tem muito disso. Às vezes tem principalmente diretores que trazem, claro, colocam ali, suavizam certos momentos, certas partes da história, mas tem outros que não, que são fiéis e que querem trazer esse choque de realidade. Eu acho que isso é importante para quem assiste e, claro, de acordo com a faixa etária, para quem está vindo ao cinema assistir, para quem pode vir assistir. Sair um pouco da bolha e realmente aprender um pouco sobre a história, o que aconteceu, e de uma forma até pra gente tentar prevenir, de certa forma, né? Com certeza. Não, claro que a gente tá falando também, de novo, de 2026. A escravidão nunca mais vai acontecer, mas ela acontece de outras formas. E a gente vê escravos, trabalhadores hoje, a gente vê outros povos sendo escravizados através do trabalho. A gente ainda vê notícias tristíssimas de pessoas que ficaram escravizadas por muitos anos, né? É triste a gente ver. E esse filme retrata muito bem isso. Ele viveu a vida inteira dele como um escravo. E O que é isso, né? E outra, se a gente for falar de escravidão, não fazendo comparativo, mas vamos lá, falar um pouquinho de violência, se for o caso, é a própria questão do trabalho infantil doméstico, que as pessoas às vezes não têm um olhar de que realmente a gente está atingindo um direito da criança e adolescente e acham que é uma coisa normal ou banal. Mas tantos casos que a gente está vendo hoje que vêm análogos ao trabalho de escravidão, principalmente no quesito, são mulheres que estão em diversas famílias por muitos anos, muitas vezes sendo uma coisa, porque uma pessoa da família tinha o poder sobre aquela pessoa, daí passa para outra, que passa para outra e por aí vai. Começaram com o trabalho infantil doméstico. Então é um tema muito delicado. Muito. O que já acontecia lá atrás, na época da escravidão. As crianças não eram poupadas. É verdade. Trabalhavam mesmo em trabalhos pesados naquela época, né? Muito pesados. Hoje a gente já tem maquinários, enfim, para fazer esses trabalhos mais pesados, mas naquela época não existia isso. E a gente vê isso muito bem retratado no filme, né? Trazer eu acho que o que o cinema é hoje para nós? É trazer esse pensamento crítico mesmo, né? Olha o que aconteceu. E tem muita gente que não sabe, a geração nova não... A gente não viveu também, mas a gente teve esse contexto contado na escola, pelos nossos pais. Às vezes, daqui pra frente, como que essa nova geração vai ver esse tipo de sociedade que aconteceu ali, esse tipo de... que não era uma sociedade justa, vamos dizer assim, mas era uma sociedade que aconteceu, era uma coisa que aconteceu no mundo, né? E a nova geração, ela tem muitas distrações. Isso aqui é uma distração que consome muito tempo de criança e adolescente. Isso é verdade. Não tinha na nossa época. Vai assistir filme. Em vez de ficar só, né? Bons filmes, por favor. Bons filmes. Bons filmes. Filmes com inteligência, filmes com bons diretores, bons roteiristas, uma boa equipe, bons atores como esse aqui.
Esse filme foi baseado na autobiografia de Solomon, eu não consigo falar direito, é Northup. E essa autobiografia foi publicada em 1853. Então, ele é baseado também num fato real. Gosta também? Já ouviu falar? Gosto. Não, o tema, assim, eu acho que o cinema ele não pode retratar filmes como esse, período de escravidão, guerras, de forma romantizada. Eles têm que trazer a verdade como ela aconteceu para evitar que situações como a gente fala, a gente fala da questão do Brasil, que é um país que não é racista, mas ele eu não posso, não me assim, eu não tenho poder de fala porque eu sou um homem branco falando sobre racismo, mas eu acho que é impossível alguém se sentir melhor do que outro pelo tom de pele. Então, eu acho que a gente vê que hoje o americano mesmo, ele ainda tem muito isso, então a gente vê a maioria dos filmes que vão se retratando historicamente ao longo da cultura americana, tem muitos ainda muito mostrando a segregação, vários filmes, a gente falou do filme do Pelotão 1888. 688. Cheguei perto, falei que eu me perdia. Então, mas que era também era um pelotão negro, de mulheres negras, já tem dois pontos de discriminação aqui, que eles queriam tirar a autoridade da general por um homem branco. Mesma coisa, como a gente retrata na questão também das mulheres da NASA, da ida ao espaço, também que as mulheres, as negras eram, mesmo elas eram comparadas com as brancas, elas eram discriminadas ali também. Muito. Então, tudo difícil. Então, a gente acabou em tese a escravidão, porém a percepção de cor continua sendo algo que valoriza ou desvaloriza o ser humano. E isso não faz sentido na minha cabeça. Eu não consigo. Cor, ela não distingue caráter, não distingue capacidade, não distingue como essa pessoa é boa. O que importa é o caráter e a honestidade e como ela conduz é o que é mais vale. Então, se ela é branca, preta, amarela, cor de abóbora, não tem problema. Não muda nada. Gente, obrigada pela presença de vocês. Pra gente encerrar aqui, qual que é o filme favorito de vocês desta lista? Uau! Difícil. Difícil. Não, da minha lista é o Coração Valente. Acho que o Resgate do Soldado Ryan. Eu também, o Resgate do Soldado Ryan. Todos são bons, né? Não vamos tirar nenhum aqui. E aí eu fico com a lista de Schindler ali batendo na minha cabeça, que eu gosto muito também. Mas o Resgate tem um lugar especial. Tem um sentimento diferente por ele, né? Verdade. Obrigada, Rafael, Muito Karina, obrigado também. pela Obrigada. presença de vocês. Se você gostou desse conteúdo, curte aqui pra gente, comenta aqui embaixo qual é o seu filme favorito histórico dessa lista que a gente trouxe. Tem as outras referências que nós trouxemos aqui, Gladiador 2, a Batalhão 688, assistam, né? São filmes importantes, são filmes legais para se debaterem também. E eu espero vocês num outro episódio, porque a gente vai ter mais assunto. Daqui já saiu outros temas. Com certeza. À disposição. Obrigada. 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 Tchau, tchau, gente. Tchau.